Olá, bom dia. O setembro é verde, é amarelo, mas é também dourado. São muitas cores nesse mês para chamar a atenção para muitas doenças. E o dourado é para conscientização, para prevenção do câncer infantil. E não é à toa, já que é a segunda causa de morte entre crianças na faixa etária de 0 a 19 anos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem nos dar mais informações sobre esse assunto é a doutora Aline Reis, que é médica pediatra oncologista. Bom dia, doutora Aline. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. A segunda causa de morte na faixa etária, né? Nem crianças, né? Porque vai até 19 anos, né? Mas o que pode ser feito, na sua opinião, ou o que tem sido feito para reverter essa situação? Na verdade, assim, o enfoque do Setembro Dourado é exatamente o diagnóstico precoce, né? Então, assim, o câncer infantil, diferente do câncer de adulto, não é aquele câncer que a gente possa prevenir, né? Não está relacionado muito a fatores ambientais, como o do adulto, que a gente sabe que está relacionado ao fumo, à exposição solar, né? Sim. Na criança, não. Então, o enfoque é exatamente no diagnóstico precoce, para levar aquela criança, qualquer suspeita, ela já seja encaminhada ao médico, a um oncologista, para que seja feito logo o tratamento e que ele possa alcançar maiores chances de cura. Então, o enfoque maior é esse. É na prevenção, não, é no diagnóstico precoce, né? O fato dessa prevenção ser praticamente inexistente por conta desses fatores de risco que normalmente não estão presentes nessa faixa etária, dificulta um pouco? Dificulta um pouco, porque infelizmente a gente ainda vê, não é, a dificuldade de algumas pessoas terem acesso ao médico. Então, às vezes, aquelas crianças que estão lá no interior, que não tem um médico, ou um médico que vai uma vez na semana, ou que o médico veio e não suspeita porque não é uma coisa, né, da vivência dele, a gente acaba recebendo essas crianças com um diagnóstico um pouco mais tardio. E isso diminui as taxas de cura delas, né? Então isso é um pouco prejudicial para a população de modo geral. Qual é o tipo de câncer mais comum dentro dessa faixa etária? O tipo de câncer mais comum nessa faixa etária é a leucemia, né? Então, assim, leucemia, digamos que de 100 casos, 30, né? Então 30% dos casos são leucemias e que vão variar, o tipo da leucemia vai variar de acordo com com a idade, né? Entendi. De acordo com a sua vivência dentro dos hospitais ou no tratamento dessa doença, a maioria das vezes é tratável, é curável? Isso, a maioria das vezes é tratável. A leucemia, então, ela pode atingir chances de cura de cerca de 90%. É mesmo? Que bom. Então, é uma chance de cura alta. E cada vez está se buscando mais protocolos, mais que diminuam a toxicidade do tratamento para que essas crianças consigam alcançar a cura. Então, é bem curável. Mas é bem curável, mas ele também depende da fase em que vocês recebem esse paciente, exatamente, não é? Exatamente. Então, a gente às vezes recebe crianças muito debilitadas que não suportam o tratamento, infelizmente. Então, são crianças eles já que passaram da fase de um diagnóstico que poderia ser a salvação, vamos dizer. Isso acontece com o que você chamou a atenção lá no começo, a falta de acesso a serviços médicos, né? Por isso a maioria deve ser do interior do estado? A maioria é do interior do estado. Cerca de uns 80%, 70%, 80% são do interior do estado. Quase a totalidade do interior do estado. Nesses casos, o que pode ser feito? Porque quando você diz não tem acesso à saúde, a gente está falando de acesso à saúde básica mesmo, às vezes, né? Lá no interior não tem como, e quando tem, às vezes a pessoa não consegue nem chegar. Exatamente. É uma vez por semana ou uma vez por mês. Aí o que poderia ser feito? Cuidados básicos de saúde mesmo já seria um bom começo? Cuidados básicos de saúde e levar qualquer profissional da área da saúde, pais, a terem conhecimento dos sintomas de alerta, né? Então, esse é o enfoque maior do Setembro Dourado, né? Então, assim, não é só orientar profissionais de saúde, como médico, enfermeiro. Então, o agente comunitário de saúde, né? Os pais, escolas, né? A suspeitar de alguns sintomas que possam, que devem ser um alerta de que aquela criança deve ser levada ao médico, precisa de uma investigação, né? Para de repente fechar um diagnóstico ou excluir. E o que pode chamar a atenção dos pais, por exemplo? Eu já não estou nem falando de quem está lá do lado de fora, mas a gente está aqui dentro, às vezes a criança ainda não foi para a escola, essa coisa toda. O que pode chamar a atenção, o que pode alertar esses pais para a possibilidade dessa criança estar doente? Então, assim, como a doença mais comum é a leucemia, né? Então, assim, pensando numa leucemia, então é aquela criança com perda de peso, uma febre sem explicação,
com sangramento espontâneo, então aquelas manchas roxas no corpo, sangramento na gengiva, né? Sangramentos que não se justificam por trauma ou por nada. Aqueles gânglios que geralmente a gente vê no pescoço, que as pessoas chamam de íngua. Exatamente. Já passei por isso com criança, horrível. Exatamente. Aumento do abdômen, né? São coisas que, somando alguns sintomas, a gente já pode pensar. Não quer dizer exatamente que vai ser, né? Mas já norteia de que aquela criança precisa ser investigada de alguma forma mais aprofundada. Aí você falou da história da íngua. Aí eu falo isso porque eu tenho uma experiência pessoal nesse assunto. Ele, de alguma forma, a gente pensa, não, isso é coisa de criança. Toda criança tem isso. Aí ele vai e volta, e a gente está achando que é uma coisa natural. A partir de quando isso pode mesmo despertar? Diz, não, isso aqui não é natural. Tem alguma outra situação por trás disso. É quando aparece muito? Como é que é? Então, na verdade, assim, essas ínguas, elas devem sempre ser vistas por um médico, né? Então vamos ver isso no próximo bloco? Isso. A gente faz um intervalinho aqui rapidinho e volta para continuar falando sobre o Setembro Dourado. Um minutinho só, eu volto já já. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com a doutora Aline Reis, que é médica oncologista pediátrica, e a gente estava falando dos sintomas, pegamos esse da questão das ínguas. Isso. O nome desse é aí mesmo? Na verdade, o nome são linfonodos. O nome... Não, então vamos ficar com íngua que todo mundo conhece. Linfonodo não é uma palavra tão fácil e nem de tão fácil assimilação. Vamos lá, íngua. O fato dela vir e voltar, ele pode ser um indício de doença? Pode. Então, assim, a causa mais comum de uma íngua, né, em uma criança, eu geralmente vou associar a uma infecção viral. É o mais comum, né? Mas aí a gente pode ver um caso ou outro daquela íngua que não desaparece, que é mais endurecida, que está associada a outros sintomas como perda de peso, né, prostração. Então, essa criança, ela sempre tem que ser vista por um médico, de preferência um médico que fique acompanhando a característica dessa íngua, porque pode ser que ela desapareça, que ela involua, ou pode ser que ela permaneça e de repente necessite de uma biópsia ou de outros exames complementares. Né? Então, esse que é o problema, porque ele vai precisar de um acompanhamento constante. Por exemplo, quem está aqui já pode fazer esse acompanhamento. Por exemplo, eu tive que passar por vários médicos com meu filho até chegar no diagnóstico desse tipo. Mas quem não tem, por exemplo, teve que passar por oftalmologista, neurologista, não sei mais o que tem, até a gente chegar no hematologista que dá um resultado. Mas e aí quando não tem a gente não tem acesso a esse percurso médico todo, vai direto onde? Então essa é a grande dificuldade, né? Assim, é aí que a gente barra no diagnóstico precoce, porque às vezes essa criança ela fica perambulando, né, acaba demorando muito a fazer o diagnóstico por isso. Então, quando chega aqui para nós, já é uma criança que tem um gânglio muito aumentado, né, tem essa íngua muito aumentada, se for uma doença oncológica. E aí a gente já recebe ela com um diagnóstico mais tardio, infelizmente. Né? Isso ainda acontece muito, ainda acontece bastante. É horrível. É o tal do linfoma de Hodgkin, né? Isso, pode ser linfoma, pode ser leucemia também, pode aparecer com um gânglio desse. Olha, eu tenho arrepio só de pensar nesse nome, linfoma de Hodgkin, ele me dá arrepio essa palavra. Mas quando chega assim, com essa situação já bem exagerada, vamos dizer, quando o linfoma já cresceu, o linfonodo, né? Vou chamar bonito. Linfonodo. O linfonodo já cresceu demais, ou a íngua já está muito grande. Mesmo nesses casos, ainda tem a possibilidade de recuperação, doutora? Existe a possibilidade de recuperação, só que para isso nós precisamos fazer muito mais tratamento, né? Então, assim, acaba sendo um tratamento mais agressivo do que se tivesse sido diagnosticado precocemente. Então, é uma criança que vai ter mais reações à quimioterapia, que talvez não precisasse de radioterapia e vai precisar por causa do avançar da doença, digamos assim. Então, isso tudo são consequências lá de trás, né? Lá verdade. do Se fosse atendimento diagnosticado, básico. Pode levar anos até chegar numa situação assim ou não? Meses, talvez meses, anos é não. mesmo?
dias. Então é rápido mesmo, Isso, né? então assim, a principal característica do câncer infantil, independente de qual o tipo, é a agressividade, a rapidez, diferente do adulto, né? Então Pois assim, é. mais rápido, é mais agressivo, mas ele é mais curável do que o do adulto. Então, a gente tem que correr com esse diagnóstico, né? Porque não existe esse tempo de um ano. Exatamente. Eu detectei um probleminha agora, ele pode passar um ano com esse problema. Não vai passar um ano, não, né? Ou você corre logo, ou você perde. Então, assim, existe uma suspeita, tem que procurar. Eu não tenho nem pediatra na minha cidade, então encaminha para São Luís, ou procura um oncologista pediátrico, porque precisa, né? Nem que seja para excluir, mas é melhor o diagnóstico precoce, sem sombra de dúvida. Caminha para São Luís, você falou aí. Quando ele chegar aqui em São Luís, ele vai ter um acesso rápido a um médico especialista nesse caso? Normalmente eles dão entrada, digamos, uma criança que está no interior, vem via SUS, né? Geralmente eles dão entrada pelo Hospital da Criança e a gente tem uma relação muito boa com eles, né? Então, assim, geralmente não existe tanta dificuldade nessa transferência, nessa comunicação do pediatra que recebeu com o especialista. O hospital, né? Isso. Então, chegando aqui em São Luís, a saída é procurar o Hospital da Criança, que dali vai ter um encaminhamento. Exatamente. As coisas já vão começar a andar. Exatamente. E tem tratamento aqui? Tem tratamento. Nós recebemos bastante crianças lá no Hospital Adenora Bello. E a gente não tem tido muita dificuldade de tratamento. Quando é alguma doença muito rara, algo que a gente não consegue tratar, a gente encaminha para os centros maiores, né, de referência fora do estado. Mas a maioria pode ficar aqui, né? Câncer de pele, por exemplo, ele não atinge uma criança normalmente? Quer dizer, normalmente. Né? Então, assim, a não ser que seja alguma criança com doença genética, né? Essas doenças como xeroderma pigmentoso, que são doenças que têm predisposição a tumores de pele. A gente até tem uma criança recente lá, coincidência. E aparecem lesões de pele, tipos de câncer de pele, mas que normalmente só a cirurgia é curativa, né? Mas nesse caso é tratável, quer dizer, não é uma situação tão... A não ser que chegue muito avançado ou chegue com melanoma, que é uma coisa mais grave. Mas é muito raro. Por exemplo, em criança eu acho que é mais raro, né? É mais raro. Ainda não teve aquele efeito cumulativo todo que a gente vai formando ao longo dos anos, né? Pois é, então de novo nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas a gente volta já já, é só um minuto, eu volto logo. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa sobre o Setembro Dourado e a chamada de atenção para o câncer infantil, que essa estatística me surpreendeu. A segunda causa de morte em pessoas na faixa etária de 0 a 19 anos. O tratamento aqui, você já disse que é garantido e é facilitado, vamos dizer assim. E os efeitos de uma campanha como Setembro Dourado, já dá para sentir que as pessoas estão mais atentas a esse tipo de situação, que ela está produzindo os resultados que a gente espera de uma campanha assim, Aline? Isso, na verdade sim, como todas essas campanhas que surgem, né, Outubro Rosa, na verdade não é só o mês, né, o mês é uma forma de chamar a atenção. Né, mas na verdade isso deve ser algo contínuo, porque o câncer está aí, né, tem pessoas que ainda acreditam que crianças não têm câncer. Pois é, né? Ainda tem pessoas que acreditam. É uma doença de adulto, de velho, exatamente, né? E ainda acreditam que a característica é como a do adulto, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes que a gente desassocia mesmo. E a gente já vê algumas mudanças, a gente já, apesar de ainda receber crianças com doença avançada, a gente tem recebido mais crianças. Isso não quer dizer que tenha aumentado a proporção de casos, não é verdade? Os diagnósticos estão sendo feitos mais precocemente. Isso é muito bom. Quer dizer, o fato de receber mais crianças pode até ser um dado bom. Exatamente. No sentido de que está todo mundo mais alerta para esses sintomas. Exatamente. Então, assim, não é que estão surgindo mais casos. Aumentou a incidência. Não, na verdade, aumentou o diagnóstico. Então, isso realmente já é um efeito do Setembro Dourado. Do Setembro Dourado, né? Dessa chamada de conscientização. Isso. Aqui no Maranhão, o crescimento ou os números registrados até agora, eles acompanham a média nacional? Qual é a nossa posição? Acompanham a média nacional, né? Então, assim, acompanham a média de ser 30% mais ou menos das leucemias, né? Tumores do sistema nervoso central.
linfomas e outros tumores abdominais, seguem o esperado dentro da estatística mundial, né? Não muda muito. Eu não sei se a pergunta que eu vou fazer é meio boba, mas assim, entre 0 e 19 anos, tem uma faixa mais suscetível, quer dizer, que ela seja mais sensível à doença? Ou ele pode atacar igualmente a ponta e a outra ponta, o meio, tanto faz? Na verdade é uma pergunta bem interessante, não é nada boba. A leucemia é sempre a mais comum em todas as idades. Dentro dessa faixa etária de 0 a 19 anos, é uma coisa muito vasta para nós, né? Então, assim... Pois é um tempo muito grande, isso, né? Então, assim, é mais comum eu ver... Leucemia ganha em todas, né? Assim, é mais prevalente. Mas na faixa etária de adolescente, adulto jovem, eu vejo leucemia e vejo muito tumor ósseo, né? Osteosarcoma, sarcoma de Ewing, que eu não vejo nos pequenininhos de 0 a 4 anos, digamos. Então, o que vai mudando são os outros tipos de patologias além da leucemia, né? Então, eles vão mudando conforme os intervalos de faixas etárias. Tá. A faixa etária quase que vai determinar o tipo de câncer que ele vai contrair ao longo do tempo. Isso significa que a gente pode ter bebezinho já nessa situação, não é? E recebe muito, assim, um bebezinho? Bebezinho não muito, mas pode existir, mas pode acontecer. Inclusive, mas para nós não é comum? Não é comum em nenhum local, na verdade, mas pode acontecer, né? Então, assim, inclusive, é muito... Uma das doenças raras, mas que pode acontecer em bebezinho, é o retinoblastoma. Né? O que é retinoblastoma? Retinoblastoma é um tumor ocular, o tumor ocular mais comum que existe na faixa etária pediátrica. É um tipo de câncer, né? Então é uma das doenças também que a gente bate na tecla do diagnóstico precoce, porque é uma doença muito curável quando diagnosticada precocemente. O teste do olhinho pode detectar? Pode. Às vezes uma simples foto, né? Então, assim, aquela criança que você tira uma foto e fica aquele que chamam de reflexo do olho do gato, né? Que fica aquele brilho diferente no olho da criança. Então, uma criança que chega com esse diagnóstico precocemente para a gente, ela tem 90% de chance de ficar curada e de manter o olho, né? E de não perder a visão. E uma criança que já chega com esse diagnóstico mais avançado, você provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia para retirada daquele olhinho, né? Você já não sabe se consegue curar aquela criança. Então, assim, é uma questão de tempo, né? De diferença de tempo que leva a cura maior dessa criança ou não. E como você falou, o tempo para a criança é crucial, menor e tem que se correr muito, né? Por isso a importância desses testes, né? Teste do olhinho, teste do pezinho, teste da orelhinha. De alguma forma eles vão detectar doenças que já estão ali, mas que possivelmente para o pai e para a mãe que está achando o bebezinho sempre linda, a gente sempre acha que a criancinha que nasceu é o máximo, mas ele pode ser alertado e detectado a tempo, vamos dizer assim, de ser curado, né? Então, acho que a boa notícia é de que é a segunda causa, mas é quase que completamente curável, né? Seja igual a 80% mais ou menos. A gente pode ficar um pouquinho contente com relação a isso, né? Pode sim, e a gente assim, como qualquer setor da oncologia, sempre se buscam novos tratamentos, então é uma coisa que não é estática, né? Tá sempre buscando melhoria no tratamento das crianças. Então vamos bater na tecla da prevenção, que prevenção nada, eu estou invocada como prevenção. Não é prevenção, é diagnóstico precoce, que é o essencial nesse caso de câncer infantil. Pronto, você já sabe, qualquer problema com criança não tem que ficar achando, tem que buscar o médico, tem que buscar o especialista para saber o que é. Como a doutora alertou, o tempo para crianças é bem menor. Não vamos esperar a coisa acontecer de verdade. Teve suspeita? Vai lá e procura o médico, pelo menos se não for a gente vai ficar tão aliviado, né? Como eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito aliviada. Mas, doutora Aline Reis, muito obrigada por essa participação, por esses alertas, esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigada, bom dia para você. Bom dia. Bom dia para você também, que está aí, que sabe que essa conversa fica à sua disposição. Você pode acessar o nosso site para pegar essa ou qualquer outra das outras entrevistas que você queira rever ou rever. Está tudo lá, todinho, prontinho, nosso conteúdo para você. As nossas páginas nas redes sociais também está tudo cheio de informação. Mas todo dia eu vou te esperar aqui, às 8h30 da manhã, sempre, tá? Tchau.